tem tática, não tem estratégia. Tudo aí, jogou bem? É ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. E meu mano Já, fala Já. Salve galera, beleza? Bom, hoje nós vamos falar de um tema aí um pouco subjetivo, né? Nós vamos comentar, na verdade, quais jogadores que atuam hoje no Brasil e que nós achamos que eles poderiam atuar na Europa também. O Gabriel vai passar os critérios aí, né? Mas eu acho que vai ser um episódio bem legal. Tá, galera, primeiro de tudo, o primeiro critério é o seguinte, ele não pode necessariamente só jogar na Europa em qualquer time. O jogador precisa ter nível para jogar em um time no mínimo de oitavas de final de Champions League, tá? Então a gente pode considerar aí tanto a Champions League atual quanto a anterior, mas o jogador precisa ter nível para jogar num desses times. Outro ponto é que ele precisa ter nível para jogar no time titular desse time. Então, por exemplo, eu quero citar o Barcelona. O jogador precisa ter nível para jogar no time titular do Barcelona. Exceto nas menções honrosas, aí a gente pode citar jogadores que poderiam ser reservas, por exemplo, tá? Outro critério é que o jogador precisa automaticamente ter outro jogador da função que ele poderia substituir. Então, a gente tem que citar um jogador que, digamos, seja inferior ou do mesmo nível que ele, para poder ficar mais legal. E acho que de básico é isso, o resto é resenha. Eu vou iniciar com um jogador já um pouco mais modinha e meio óbvio que apareceria numa lista desse tipo, que é o Gerson do Flamengo. Então, ele joga no meio de campo e alguns times que ele poderia jogar tranquilos, que chegaram pelo menos na oitava de final da Champions League, são o Lyon, o Valência, o Atlético de Madrid e o Napoli. Eu separei só esses, mas eu acabei vendo depois, conforme eu estudava, que ele também poderia tranquilo jogar no PSG, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem alguns jogadores aqui, até anotei o nome de alguns, para citar, que são jogadores que ele poderia substituir tranquilamente, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o Atlético de Madrid, o Carrasco. Tranquilamente o Gerson joga no mínimo no mesmo nível que ele. A gente tem um jogador que eu não sei pronunciar o nome, mas ele é um croata, jogador inclusive de seleção e tudo mais, que é o... eu vou tentar pronunciar aqui meio que em português e ver o que sai. Seria o VR Salco, ou algo próximo disso, mas enfim, ele joga pelo meio campo, pelo lado da direita no time do Atlético de Madrid, e ele joga pela lateral direita da Croácia, tá, galera? A gente também tem aqui alguns jogadores, como por exemplo, Lucas Paquetá, e cá entre nós, né, o Gerson inclusive joga relevantemente mais do que o Lucas Paquetá, que atualmente joga no time titular do Lyon, tá? Ainda do PSG, a gente tem, por exemplo, o Paredes, que, ok, ele faz uma marcação muito mais de contenção e tudo mais lá no PSG, mas a gente pode ver que ele tem nível. E aqui eu já começo com a minha primeira polêmica, que é o seguinte: se a gente fosse encaixar o Gerson no time do PSG, a gente tem que considerar o seguinte, na minha visão, pelo menos, ele poderia tranquilamente também tirar o Verratti do time. E o motivo é que, na minha visão, pelo menos, tá? O Verratti, como você preferir, ele é um jogador extremamente superestimado, assim como o Paul Pogba do Manchester United. Então, ele é um jogador que ele surgiu com muita expectativa. Eu lembro que a galera falava, não, ele é o novo Pirlo. Em alguns anos o Verratti vai estar concorrendo por bola de ouro. Mas enfim, acaba que em campo não é isso que ele demonstra, né? Ele é um jogador que se machuca muito, então ele comumente fica fora de jogar. Ele é um jogador que acaba não tendo muita marcação. O Gerson, por exemplo, conseguiria entregar mais força de marcação no meio campo que ele. O Gerson consegue entregar a mesma intensidade de velocidade e qualidade de passe que ele, além do Gerson ser mais regular que o Verratti, por exemplo, né? E no caso do Verratti, a gente ainda tem um outro ponto, que é as pessoas acabam sempre avaliando ele por aquilo que ele pode entregar, e não por aquilo que ele entrega. Então, mesmo o Verratti sendo um jogador aí considerado já de um nível bem alto da Europa, eu ainda assim acho que o Gerson tem nível para peitar o Verratti. E aí, já, o que você acha do meu primeiro aí? Cara, tem um caso curioso do Verratti, né, que quando ele surgiu pra jogar no PSG, ele era até o símbolo de um modelo que o PSG gostaria de implantar, né? Só pra não se delongar muito nesse assunto, mas a ideia do PSG era criar um time envolvente de toque de bola, etc, etc. E o Verratti, ele devia ser essa estrela do meio de campo, né? Ele nunca se concretizou como estrela. Mas, pra falar do Gerson, cara, eu acho que é bem justa a sua escalação, a sua proposta, né? O Gerson, inclusive, voltou da Europa. A gente nunca sabe exatamente por que alguns jogadores brasileiros vão da Europa e voltam muito cedo, né? Isso acontece com cada vez mais frequência, cada vez mais jovens os jogadores vão, e cada vez mais rápido eles voltam pra nós, né? Então, só pra citar aí por cima, tem o Gerson, o Viseu, o próprio Pedro, o Gabigol. São jogadores que foram e voltaram muito rápido.
E aí isso se deve também a um pouco de adaptação, um pouco de cultura, porque tem muita diferença entre o futebol que a gente joga aqui e o futebol que a gente joga lá, e a maneira como nós tratamos as personalidades aqui e a forma como o pessoal da Europa enxerga, né, o personalismo, ou enfim. Mas claro, eu acho justo, eu acho que o Gerson teria lugar em vários times aí da Europa, esses que você citou, eu acho que são. É uma boa seleção, inclusive, cara, dá já pra trabalhar como scout. Ô, Gia, inclusive sobre esse ponto aí que tu comentou, de jogadores que vão pra Europa e acabam voltando, eu queria fazer 2 comentários. O primeiro é um comentário 100% especulativo, tá, galera? Eu li, assim, em manchetes de jornal, então é aquele famoso, né, segundo uma fonte anônima de não sei da onde. Esses jogadores, por exemplo, brasileiros que vão para a Itália, eu já li que na Itália existe um caso bem forte de racismo contra brasileiros, de técnicos ali dos times italianos não gostarem de escalar brasileiros. O quanto isso é verdade ou não, eu não sei. Agora, no caso do Gerson, por exemplo, ele chegou, se eu não me engano, ele foi para a Itália, né, já? Você pode até me confirmar se foi para um time italiano que ele foi para jogar? Quando ele veio, ele tava na Roma, né, cara? Tava na Roma. É que, se eu não me engano, galera, o Gerson, quando ele foi contratado para a Europa, ele foi contratado para jogar na ponta. E com o Jorge Jesus, não sei se vocês vão lembrar, que até tinha o meme lá do Coringa, né? Que ele falava, eu jogo em todas as posições. Porque o Jorge Jesus foi literalmente testando ele em várias posições até que ele chegou ali a jogar pro meio, como um segundo volante ou como um cara mais armador ali pra frente. Literalmente, né? Ele consegue fazer todas as posições do meio campo muito bem. E tem esse ponto aí. Só que aí um outro negócio que eu já falou e eu concordo muito e as pessoas acabam negligenciando é que tem toda a questão de ambiente e de adaptação, né, galera? A gente que tá avaliando geralmente o desempenho do jogador acaba pensando só no campo, mas você tem que pensar, por exemplo, em questões como o idioma, o dia a dia naquele país, a comida, a economia, a forma como a sociedade funciona naquele lugar. Então, todo esse tipo de coisa acaba influenciando enquanto alguém vai se sentir feliz para se entregar ali a fazer algo muito bem em determinado lugar, né? Assim, só pra finalizar esse ponto, é só você olhar o caso do Lucas Paquetá, né, cara? Ele tava lá no Milan, tava jogando no Milan, e ele saiu do Milan quase que com depressão, porque ele não se adaptou à cidade, não se adaptou ao time, não se adaptou a todo o ambiente que envolvia jogar bola, né? E tava num caso de ter crise de ansiedade. Tinha relatos dele ter crise de ansiedade antes e depois dos jogos. Então é complicado mesmo, não é tão simples assim, né? Não é só como no videogame que você transfere o jogador de um time pro outro e ele já chega pra jogar. Bom, o meu primeiro nome aqui pra falar do meio de campo, pelo menos, é o Gabriel Menino. Ele surgiu esse ano aí da base do Palmeiras, né? Ele talvez seja o mais maduro dos moleques da base do Palmeiras, até porque ele é o mais velho também. Mas ele joga não só no meio, mas na ponta mais aberta assim. Não, talvez na ponta não seja o nome, né? Mas ele joga como meia mais à direita, joga na lateral também e joga como primeiro volante. E ele poderia, por exemplo, jogar no Chelsea. O Chelsea ele tem um meio de campo aí que geralmente é formado pelo Jorginho, o Kovacic e o Mount, às vezes trocando um outro ali pelo Kanté, e o Gabriel Menino poderia jogar facilmente como segundo volante no lugar do Kovacic, entendeu? Porque o Gabriel ele tem essas valências para fazer um jogo mais rápido, ele constrói muito bem, ele também é forte para defender, então ele não perde, digamos assim, em qualidades físicas para o Kovacic, tem tomadas de decisões muito rápidas, e, claro, ele também poderia jogar de primeiro volante, substituindo o Jorginho. Pra quem não sabe, o Jorginho foi pro Chelsea a pedido do Sarri, se eu não me engano. E ele é um jogador bem especial, assim, no sentido de que ele só joga numa função e só joga num esquema, né? Então, se o esquema não favorecer, ele acaba não jogando tão bem, ele não é um jogador tão adaptado. Eu acho até que ele é um pouco superestimado pra jogar na Europa. Mas eu acho que ele poderia jogar no lugar do Jorginho, por exemplo. Também poderia jogar no lugar do Porto. Um dos meias do Porto é o Sérgio Oliveira, que joga ali no mais centralizado, caindo um pouco pela direita. Eu acho que o Gabriel Menino poderia facilmente jogar no lugar do Sérgio Oliveira. E não é nenhum absurdo um jogador brasileiro ir para jogar no time de Portugal, por exemplo, muito jovem. Eu concordo plenamente, nem tem que fazer contraponto. O Gabriel Menino joga demais aí, em termos de variação tática, eu acho que é bem tranquila essa comparação com o Kimmich. E, inclusive, eu lembro que eu comentei com o GA, assim que eu já tinha visto uns 3 jogos do Gabriel Menino, eu falei assim, cara, tem um jogador no Palmeiras que o moleque é bom, e ele é bom a nível de ir pra seleção muito em breve e ficar por lá, que é o Gabriel Menino, então nada a criticar nessa escalação, tá? Então já vou mandar outro meia aqui. O meu próximo meia também, ele é meio óbvio, né? Pô, acho que dificilmente numa conversa desse assunto numa mesa de baile não apareceria, que é o Claudinho do Bragantino.
E quem já conversou, quem acompanha alguns programas sabe o quanto eu sou fã desse jogador. E, cara, ele joga muita bola, ele arma o jogo, finaliza bem de média distância, de curta distância, de longa distância, tem um passe muito bom, tem uma visão de jogo muito boa, é um jogador muito rápido, joga pelo meio, joga pelos lados, tem uma recomposição muito forte, um porte físico muito decente, e principalmente, né, para a idade dele, ele já tem uma maturidade de jogo muito alta, então ele não cai em qualquer conversa dentro do jogo, não faz falta violentas, arma o jogo muito bem, não sente a pressão mesmo quando ele recebe marcação dupla ou marcação individual. Então é um jogador que tem chamado muito a minha atenção, e o quanto ele joga nesse time do Bragantino na mão do Barbieri. Meu amigo, é um time que eu tenho pegado gosto de ver. Eu acho que eu assisti os últimos 4 ou 5 jogos do Bragantino, e é um time que joga muito bonito, muito bem arrumadinho, e o Claudinho é a estrela desse time, né? Então, times que ele poderia jogar, eu já começo com um time que já demonstra interesse nele, já está estudando levar ele para lá, que é o Leipzig, que participa do mesmo grupo que o Bragantino, né? Então, o Claudinho, sem dúvida, ele não só tem espaço lá para jogar entre os titulares, como só para manipular até a formação do time para que ele possa jogar melhor. Então a gente tem, por exemplo, ali eu diria que muito acima do futebol que o Claudinho joga hoje, só o Sabitzer, que é o 7 do Leipzig, né? O Haidar, o Forsberg, até o Olmo, eu acredito que são jogadores que entregam ali ou a mesma coisa, e talvez até um pouquinho abaixo, tirando o Forsberg, que é um jogador um pouco mais regular, um pouco mais acima da média. E lembrando, né, que quando a gente fala em termos de ataque europeu, o Poulsen, por exemplo, ele que talvez até muito mais pelo personagem, mas enfim, ele é o 9 titular do Leipzig, né? Então, a gente sabe que vaga de ataque na Europa tem bastante, porque tem times grandes como o Leipzig, que chega longe na Champions, né? Um time que tem mostrado muito a sua força recentemente, que tem o Poulsen como 9. E aí a gente tem, por exemplo, aqui eu tô aberto com o Valência, e no meio campo do Valência a gente tem acima do Claudinho, ou pelo menos no mesmo nível, no máximo, muito no máximo, o Solé. Porque o Rasic, o Cheryshev, que é difícil até de pronunciar, e o Musar, não estão no nível do Claudinho, por exemplo. Se a gente for dar uma olhada no elenco do PSG e do Lyon, a gente tem no meio campo do PSG, talvez o próprio Verratti, a gente teria que fazer, óbvio, uma modificação de posição por conta do estilo de jogo do Claudinho. A gente tem o Paredes ali que ocupa, também daria para, por exemplo, pôr o Verratti no lugar do Paredes e pôr o Claudinho para jogar no time titular. Se a gente for ali pro futebol do Lyon, a gente tem no meio campo do Lyon o Paquetá, o Mendes, o Aouar não, porque o Aouar realmente, pelo menos pelo que ele jogou na última temporada, ele tá num outro nível de jogador de primeira prateleira, então estaria bem acima ali do que o Claudinho já demonstra aqui no nosso futebol, ou poderia demonstrar lá. Mas enfim, a gente já consegue citar aí esses times para jogar, e eu nem tinha pensado em muito estudar os times da Premier League, né, mas aproveitando que já citou, se a gente for olhar o meio campo do Chelsea, a gente tem lá o Kovacic, e assim, eu particularmente, tá, quando o Kovacic surgiu, eu gostava muito do futebol dele. Então, eu não sei se você já vai lembrar, mas quando era no Real Madrid, eu fazia força para substituir ali no segundo tempo alguém para pôr o Kovacic para jogar. Eu gostava muito, mas reflete tanto, digamos assim, o quanto o Kovacic não é o jogador que se esperava no início, que ele começa ali jogando de segundo atacante, ele vai recuando até que hoje ele é quase um volante no Chelsea. Então, é um jogador assim que, né, enfim, os próprios técnicos acabam não valorizando tanto as qualidades dele, pondo ele para jogar muito mais pro time, do que necessariamente fazendo o time jogar ali de alguma forma para ele. A gente tem o Mason Mount ocupando posição no Chelsea também. Se a gente for olhar o Tottenham, o meio campo do Tottenham, enfim, é um meio campo até bem esquisito, acho que nem vale a pena citar os nomes, porque o Claudinho ocuparia a posição ali de basicamente qualquer um no meio campo deles. E só aproveitando já, um outro assunto aqui para citar, porque eu acho que não consigo falar de Tottenham sem citar isso, é que o Eriksen, ele saiu do Tottenham e ele é reserva na Internacional, cara. Primeiro, né, o ponto da escolha dele que parece ter sido meio torta, e segundo, que eu não entendo porque que o técnico da Internacional deixa ele no banco sempre, mas enfim, né. Deve ser picuinha pessoal isso daí, cara, mas o Eriksen, ele saiu, ele forçou meio a saída dele do Tottenham, né, tava cansado de jogar no Tottenham já, queria sair pra outros desafios, por assim dizer, e ele acabou, acho que não foi muito feliz na escolha, cara, mas ele decidiu uns jogos importantes aí pra Internacional, recentemente ele decidiu um clássico, mas ele realmente não tá muito bem cotado lá em cima, não, junto com o treinador da Inter, né. Bom, sobre o Claudinho, cara, ele era aqui o meu nome da lista também, então não tem nem o que falar, né, acho que a gente tá bem em linha aí no que pensamos a respeito dele. Ele é um jogador muito completo, eu acho que como você falou, a grande valência dele aqui, ele não é só bom finalizando, né, ele também é muito bom construindo o jogo, então se você olhar, eu tô até com as estatísticas dele abertas aqui,
Por exemplo, em 31 jogos do Brasileirão, ele deu 6 assistências e ele dá, tipo, 3,2 passes chaves por jogo. O que é isso, né? São passes para finalização. Então é um índice bem alto para um meia que pisa tanto na área, né? Ele ainda criou 10 grandes chances de gol, que é um nível de criação muito alto. Então, Claudinho, com certeza ele logo mais deve estar em terras europeias e deixando a gente órfão do futebol dele em solo nacional. Mas aí eu queria trazer um outro nome aqui pra lista, cara, que é o Everton, goleiro do Palmeiras. Eu acho que ele poderia jogar facilmente. É porque ele já é mais velho, mas ele poderia jogar no lugar do Ederson, do Manchester City, tá? E aí eu vou explicar o porquê que eu penso isso. Os dois, eles têm algumas características semelhantes, tá? Ambos são bons saindo com os pés. Ambos são bons, né, na construção do jogo por trás, por assim dizer. Mas o Ederson, ele é muito irregular. Então, muitas vezes ele deixa o Manchester City na mão. Ele falha em jogos decisivos, ele falha em momentos importantes. E isso acaba minando um pouco da confiança dele, né? Porque como o goleiro, ele tá ali ele é a última barreira de proteção, ele é o último homem do time. Quando você tem um último homem que ele falha, que ele te deixa na mão em algum momento, isso acaba pesando e acaba reduzindo o tamanho do Ederson. Então eu acho que o Everton poderia facilmente jogar no Ederson. Não vai acontecer porque o Everton já é mais velho, ele já tem 32 anos, o Ederson é bem mais novo. E isso é bem, assim, é bem capaz é bem incapaz, na verdade, de acontecer, mas tem um ponto interessante, né? Nas últimas convocações, por exemplo, o Tite tem dado até preferência pro Everton sobre o Everton, né? Pro Everton sobre o Ederson. Então o Everton tem jogado mais que o Ederson. E é só uma prova de que o goleiro que atua no Palmeiras hoje, ele tem, sim, futebol pra jogar na Europa, né? Hoje, eu concordo plenamente com você. Inclusive, no caso do Ederson, eu sinceramente acho que ele ocupa muito mais a posição que ele ocupa por conta do jogo dele com os pés do que necessariamente pelas habilidades dele, digamos assim, como goleiro de fato. E aí, já, só para reforçar o teu argumento, porque assim, sempre tem aquele cara com a síndrome de vira-lata que ele acha que o futebol brasileiro é uma várzea e que só na Europa se joga futebol profissional. Mas, por exemplo, o Burki, goleiro do Dortmund, é tão mais goleiro assim que o Everton? Não sei. Eu particularmente acho que não e que no mínimo dá um rala. O Domenech do Valência é tão mais goleiro assim que o Everton? Sinceramente, eu acho o Everton até relevantemente melhor. Aí a gente tem, por exemplo, o Lopes do Lyon, acho que são goleiros que jogam ali um pouco mais de igual para igual. E aí, se você for pegar, por exemplo, Chelsea, que é um time que atualmente, ali, de uns anos para cá, tem procurado investir em jogadores mais jovens para construir os jogadores em casa, ele, por exemplo, contratou o Mendy. Não sei dizer se o Mendy, quando ele foi scouteado pelo Chelsea, ele era tão melhor assim que o Everton. Né, o Everton também jogar aí 3 temporadas muito bem. E aí, óbvio, né, galera, tem que ter noção também, a gente tá analisando aqui, óbvio, cenários especulativos. O Everton dificilmente, né, eu diria que é quase impossível, virtualmente impossível, ele ser contratado por um time europeu por conta daquilo que eu já comentou de estilo de contratação. Ele já é um jogador que tem 33 anos, então dificilmente a Europa contrataria um jogador com essa idade, até porque a Europa não contrata nem jogadores, por exemplo, de 26, né, para ela poder ter um tempo de lapidar o jogador, digamos assim, ao estilo europeu de jogar. É só pensar que, por exemplo, o Chelsea tá agora com o Mendy, mas ele ficou durante muito tempo com o Kepa, que foi uma contratação super cara. E o Kepa, assim, todo jogo ele falhava, todo jogo ele entregava os pontos ali, e diversas vezes ele ia pro banco pra se colocar outros jogadores que às vezes não dava, também não entregavam nenhum tipo de, nada de especial, né? Então o Chelsea ficou muito tempo atrás de um goleiro, enquanto aqui o Everton no Palmeiras ele é bem seguro, assim, é muito difícil você ver ele falhar, e ele resolve muitos jogos pro Palmeiras, ele é talvez assim um dos principais nomes do time na temporada, assim. E é interessante fazer esse paralelo, né? Porque o Everton ele veio do Atlético Paranaense pra cá e ele veio com muita desconfiança, porque na época o Palmeiras não precisava, na visão das pessoas, de goleiro, né? E hoje ele é dono da posição com sobras, assim. E ele é um jogador, cara, ele é muito seguro, ele é muito bom se posicionando, ele. Às vezes ele dá umas migueladas ali na saída, né? Que ele vai sair pra disputar a bola, acho que é o ponto fraco dele. Mas é um jogador que poderia facilmente jogar nesses dois times aí que a gente citou, né? E nos times que o Gabriel citou também, no lugar do Burke, por exemplo, não teria por que não jogar. E só citar aí de novo, galera, que o Everton é um goleiro bem especial, porque ele é bem seguro e joga bem com os pés, né? Essas características, elas são raras, mesmo que você avalie, por exemplo, grandes goleiros. Vou até citar um que eu acho um pouco superestimado, mas, por exemplo, o Courtois. O Courtois não joga bem com os pés e não é um goleiro muito seguro, e ainda assim ele é considerado um goleiro de primeira linha. Só pra finalizar esse ponto do goleiro, é só você ver o quão importante é para alguns esquemas o goleiro jogar com o pé,
que o Atlético Mineiro, ele abre mão de ter um goleiro mais seguro embaixo das traves, né? Pra ter o Everson, que ajuda na saída de bola, entendeu? Então, se você vê os jogos do Atlético Mineiro, você vai ver que o Everson ele não é um goleiro assim que esbanja a técnica embaixo das traves, mas ele constrói o jogo desde trás, e por isso que o São Paulo mantém ele. Bom, e aí a gente tem outros dois jogadores, né? Eu vou citar dois jogadores que são da mesma posição, que é o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e o outro é o Matiazinha, do Palmeiras. E aí eu vou começar a falar um pouco do Guilherme Arana, e um pouco do que eu vou falar pro Guilherme Arana acaba servindo também pro Matiazinha, porque eles têm características de ataque pelo menos muito semelhantes, né? O Arana, ele é um lateral esquerdo que ele é muito forte, apoiando muito, muito forte. Pra quem não lembra, quando ele surgiu no Corinthians ali em 2017, ele era uma máquina no ataque, ele era uma máquina, ele fazia muitos gols. E o que é o forte do Arana, né? O forte do Arana é justamente o fato de que ele pode jogar no Atlético Mineiro sem se preocupar com a cobertura, porque o Atlético joga quase sempre com 3 zagueiros, né? Então ele vai, o corredor, se você olha o mapa de calor do Guilherme Arana no corredor, é imenso, assim, ele ocupa todo o corredor esquerdo, quase do meio de campo pra frente, apoia muito bem, quase que como um ponta, finaliza bem, dá boas assistências, é um cara muito intenso. O ponto baixo do Arana, que também é um pouco o ponto baixo do Matiazinha, é que os dois não são muito bons assim no duelo individual, né? Então eles acabam perdendo às vezes os duelos pros atacantes. E, por exemplo, no caso da Juventus, atualmente a Juventus joga com o Alexandro. O Alexandre, ele é um cara assim, que já tá bem experiente, já jogou muita bola e tal, mas ele não é um cara intenso pra atacar, intenso pra apoiar, como é o Guilherme Arana ou como é o Matiazinha, né, cara? E isso chama bastante atenção, porque o Guilherme Arana foi pro Sevilha, acabou não rendendo, né? E aí tem um pouco de extra-campo envolvido. Mas em campo, você vê que o Guilherme Arana, ele é muito melhor. Não vou dizer que ele é muito melhor, mas que ele joga um futebol mais intenso e é bem mais novo do que o Alexandro, por exemplo, né? A gente pode pegar também o Porto, que também tá nas oitavas de finais aí da Copa da Champions League, e eles jogam também no esquema de 3 zagueiros que favoreciam ele, que favoreceria o... Desculpa, eles jogam com 3 zagueiros, mais 5 atrás, né? Que poderiam favorecer aí o Guilherme Arana, e o titular deles é o o Wilson Manafá, entendeu? Que também não é um jogador tão intenso quanto o Arana e nem tão intenso quanto o Matias Vinha. Ambos são bem jovens, eles têm aí na casa dos 23, 24, e eles poderiam, na minha visão, na minha concepção, ir para a Europa e ficar um bom tempo, fazer carreira lá, né? O Arana acabou voltando aí por problemas extra-campos no Sevilha. Acontece, ele não se adaptou muito bem ao ambiente, mas ele poderia não só jogar, mas talvez fazer história, né? Porque lembre-se, a gente pode puxar pela memória aí que os últimos 2 laterais esquerdos do Brasil que fizeram história na Europa são o Felipe Luiz e o Marcelo, né? Não tem nenhum outro assim. O próprio Alexandre, ele tá sempre lá, mas você nunca pensa nele como um cara que decide jogo, um cara que chama atenção jogando. E Alex Telles. O Alex Telles, que também é um jogador que, assim, ele é um bom jogador, ele constrói bem o jogo, mas ele ainda tá alguns passos atrás do Guilherme Arana. Mas talvez, o que talvez, né, pese pro Arana e pro Matiazinha seja um pouco da questão tática, porque às vezes eles desprendem muito do que o time faz, né, na questão de recompor linha, na questão de segurar, de manter a linha de marcação fixa para marcar por zona, que isso é uma coisa que na Europa é muito punido pelos técnicos, eles não gostam que você descumpra as ordens táticas, porque acaba atrapalhando o time, né? Se você move uma peça, alguém tem que ir pra lá pra ocupar aquele espaço, porque senão quem vai ocupar o espaço é o time adversário. Eu até cheguei a pesquisar o Guilherme Arana, quando eu estava fazendo meus estudos para escolher os meus jogadores, e aí acabou que na hora eu não senti tanta confiança assim, a nível de trazer ele para cá, mas conforme eu fui vendo já argumentar, eu achei interessante mesmo, e até porque, galera, e é um jogador que eu lembrei aqui, só para puxar a história dele, que é no Chelsea, nossa, acho muito difícil falar o nome desse cara, Aspilicueta, acho que é Aspilicueta que fala. Ele é um lateral que hoje em dia tem um nível bem ok, assim, não vou dizer que ele é melhor ou pior que os jogadores citados, mas o Chelsea, eu diria que demorou algo em torno de 3 a 4 anos para deixar esse jogador minimamente seguro. Inclusive, quando o Chelsea jogou o Mundial contra o Corinthians em 2012, o Aspilicueta era um ponto fraco do Chelsea, né? O Corinthians, ele jogou taticamente, propositalmente ali, tentando ir para cima da Aspilicueta para se aproveitar ali das fragilidades e inseguranças dele. E é um jogador que a Europa teve muita paciência para trabalhar. E aí, eu tava tentando abrir aqui o Manchester City para ver se esses jogadores teriam espaço lá, não deu tempo de eu abrir. Mas é engraçado porque, por exemplo, se você olha os laterais do Leipzig, não, eu queria olhar os laterais do Tottenham, dá para dizer tranquilo que no mínimo eles brigariam ali por vaga com o Davis, por exemplo.
que joga ali pela lateral esquerda, né? Então ele conseguiu receber espaço. O Aurier, já não sei, é um jogador que eu acho bem seguro ali, tem um futebolzinho bem decente, mas, por exemplo, o Chelsea, ele tem muita dificuldade para encontrar laterais. É um time que tem apanhado muito nos últimos anos aí para encontrar laterais minimamente decentes. E se você der uma analisada também no PSG, ambos os jogadores parece que teriam muito espaço lá. Ó, no caso do Manchester City, por exemplo, quem joga na lateral esquerda quase sempre ou é o Zinchenko ou é o Mendy, né? E, assim, o Mendy, ele é um bom jogador também, ele é um jogador muito... Assim, o Mendy, eu acho que ele é até muito semelhante ao próprio Arana e o Matias Vinha, né? Porque ambos, os três, são muito intensos, os três são muito rápidos, muito fortes, mas ele tem muitas deficiências físicas, porque ele se machuca muito, e também tem umas deficiências de técnicas, às vezes, viu? Às vezes ele dá umas chapuletadas ali que, pelo amor de Deus. E o Zinchenko, ele é um cara muito mais tático, né? Porque ele era meio campo, inclusive, ele foi recuado ali pelo Guardiola, porque o Guardiola precisava de um meia, e precisava de um lateral esquerdo, na verdade, desculpa. E ele foi recuado para poder fazer aquela posição, mas ele é um jogador que não é tão forte, assim, ele não é tão intenso, mas ele é muito bom tocando a bola, né? Então, dependendo da situação de jogo, da situação que se propunha, o Guilherme Arana, ele poderia ser um puta... Né, talvez não tanto, já que o Guardiola não levou ele, mas na minha visão, né, o Guardiola que fica aí com a minha visão, problema dele, mas ele poderia ser um puta de uma adição ao time do Guardiola, ali no lugar do Zinchenko, né, pra jogar, revezar com o Mendy. E, por exemplo, o próprio Tottenham, ele tem o Ben Chilwell na lateral esquerda atualmente, né, o Azpilicueta ele joga nas duas, pra quem não sabe, tá tanto direita quanto esquerda, e ele, mas atualmente quem ocupa a esquerda é o Ben Chilwell, que também não é um jogador, assim, super seguro, né, ele é um jogador que ele ajuda muito na construção do jogo propriamente dita, né, assim, com a bola rolando, mas ele não é um cara tão forte, não é um cara tão intenso que possa colocar, digamos assim, você pode só lançar uma bola na ponta e ele vai buscar, entendeu? Hoje a gente tem alguns laterais esquerdos, alguns não, né, muitos laterais esquerdos que estão na frente deles, na frente dele. E, por exemplo, tem um outro ponto, que é no Real Madrid hoje eles também têm um Mendy, né, que são diferentes Mendy, em relação ao Manchester City, mas o Mendy, ele é um cara que também, ele é um cara muito tático, mas ele não é um cara tão habilidoso, assim, ele não é um cara muito técnico, ele não constrói muito, ele não é um cara muito intenso, ele acaba cumprindo mais uma função tática ali, para dar mais apoio a quem joga pela esquerda, né, que às vezes é o Asensio, às vezes é o Vinícius Júnior, não é o Hazard, porque o Hazard nunca joga no Real Madrid, mas acaba que hoje você olha para a lateral esquerda e você realmente não vê jogadores muitos técnicos no mundo, você vê eles mais táticos, cumprindo algumas funções de manter a linha fixa, de manter o jogo de manter a defesa, né, guardar a linha de defesa para que o time fique mais seguro. Antes que venha algo engraçadinho, tá? Quando já falou do tio do Azpilicueta, ele tava falando do Chelsea e não do Tottenham, antes que alguém venha fazer graça. E aí outra coisa que talvez alguém ache exagero, já falar assim, o Guilherme Arana, talvez para muitos aí, né, ele acabe não tendo tanto brilho assim no Atlético Mineiro, eu sei que ele não é um jogador, ele acaba entregando muito mais em campo do que em popularidade, só que se a galera parar para pensar, por exemplo, o Marcelo, que é o lateral direito do Real Madrid, né, ele é um dos melhores laterais esquerdos, ele é um dos melhores laterais esquerdos da história, e também quando ele saiu, ele foi do poderosíssimo Fluminense para a Europa, né, meus amigos? E ele também ali era moleque, chegou lá para assumir o manto que era de um fucking Roberto Carlos, canhotinha ali, enfim, diabada a canhotinha dele, e ainda assim ele cumpriu a missão e tá aí, né, construiu o nome dele. Então, a galera acaba subestimando. Ô, Gea, e não se sinta tão mal assim de falar, mas tá errado porque o Guardiola não levou, né? Provavelmente o scout do Manchester City não consegue cobrir o mundo todo, e eles provavelmente também devem priorizar ali, digamos, times mais secundários da Europa para scoutear e tal. Recentemente eles não têm focado tanto em scoutear brasileiros. Você pode ver que as grandes revelações, assim, com mega status de promessa, atualmente costumam ser de países bem secundários ali da Europa. Até porque os jogadores brasileiros, eles têm algumas diferenças aí em questão de adaptação, né? Às vezes você trazer alguém que já tá ali na União Europeia, você gasta menos vagas em relação aos estrangeiros, né, que podem jogar nas ligas, porque pra quem não sabe, tem essa diferença, né, cada liga tem um limite de quantos estrangeiros podem atuar, mas quando o cara é da União Europeia, com exceção da Inglaterra agora que eles saíram da União Europeia, né, mas na Espanha, em Portugal, etc., os jogadores que estão na União Europeia, eles acabam não contando pro limite de estrangeiros, e que não é o caso dos jogadores brasileiros, que eles acabam suprindo essas vagas de estrangeiros, né.
Bom, meus próximos jogadores aqui, eles são jogadores que jogam na área de defesa, né? Então a gente acaba perdendo ali um pouquinho de glamour. A galera gosta de quem faz gol, de quem arma jogo e tudo mais. Eu vou citar 2 jogadores aqui e muito do que eu quero citar para os 2 ali com leve diferença. Eu vou matar já 2 coelhos com uma cajadada só, igual já fez. O primeiro é o Lucas Veríssimo, que jogava no Santos, né? Naquela bagunça organizada, como diria Bruno Formiga. E o Rodrigo Caio, que joga no Flamengo. O Rodrigo Caio, na verdade, para mim, desde quando ele jogava no São Paulo, ele já era muito acima do futebol brasileiro, ali depois que ele ganhou uma certa segurança para ser titular de São Paulo. Eu sempre gostei muito do futebol dele. E eu acho que acabou minando ele não conseguir ir para um time europeu, porque times italianos tiveram interesse naquela época, que ele se contunde, né? Ele é um jogador que acaba, eu diria que ele tem quase que uma contusão por ano, assim, que tira ele por tempos relevantes. E isso, obviamente, atrapalha muito no trabalho de scout, né? Você não vai querer pagar alguns milhões no jogador, mais alguns milhões de salário e contar que ele vai estar machucado por X tempo da temporada. Não é uma coisa muito sensata. O Lucas Veríssimo também tem um jogo muito interessante, tá? Uma saída de bola muito legal, muita segurança, joga muito bem por baixo, tem uma habilidade muito interessante, assim, técnica. Isso não é tão comum nos zagueiros e é uma coisa que a Europa busca bastante. Essas mesmas características a gente também enxerga no Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, que tem um trabalho muito de liderança e de organização quando ele está em campo. É muito interessante como taticamente ele traz uma eficiência absurda para o sistema defensivo e de ataque do Flamengo, porque o time consegue subir muito melhor, o Isla fica com muito mais liberdade, ou qualquer um que esteja jogando ali, já que o Rodrigo Caio jogou pela direita nos últimos jogos, pega o lado direito, consegue ter muito mais liberdade para subir, porque o Rodrigo Caio aguenta o tranco. E são jogadores que eu separei aqui alguns times que ele poderiam ocupar vagas, né? Então eu separei aqui de novo PSG, Valência, Atlético de Madrid e Manchester City. Talvez quem esteja com a memória afetiva mais ligada, talvez pense que é um pouco Disney falar que eles teriam vaga no PSG. Só que lembrando, galera, a zaga do PSG não é mais composta por Marquinhos e Thiago Silva, tá? A zaga do PSG é composta agora, eles jogam com esquema de 3 zagueiros, tá? Jogaram mais recentemente com esquema de 3 zagueiros, com o Kimpembe, Danilo e Diallo. E assim, o Kimpembe, ele é muito conectado na Europa, tá? A galera não gosta muito do estilo de jogo lá, e sem dúvida, em termos técnicos, tanto o Lucas Veríssimo quanto o Rodrigo Caio, pelo menos ao meu ver, estão acima do Kimpembe. Talvez em termos de velocidade, desempenho físico e tudo mais, já seja um pouco mais páreo, mas em termos técnicos, qualidade de passe, de visão de jogo, esquema tático, liderança em campo, eu diria que ambos os jogadores eles estão acima ali do Kimpembe. O Danilo, confesso que é um jogador que eu não tive muita oportunidade de ver jogando, eu acho que eu assisti um jogo só do Danilo, então eu prefiro não comentar nem pra bem nem pra mal, né, porque vai que eu falo mal agora, daqui a um mês eu acho ele um craque, né, vai ficar meio mal e vocês vão me zoar muito na internet. E o Diallo eu já vi jogando bastante. Não é um jogador que me impressiona em nada, eu acho que ele faz só o decente em campo mesmo, tem uma saída de bola ok, sobe ok, defende ok, nada muito além do ok. A regularidade dele não é das melhores, então quando você tá de ok para pior, não é uma das coisas que chama mais atenção de forma positiva. Então assim, eu diria que inclusive para essa temporada a grande deficiência do PSG é o sistema defensivo. Para quem não sabe, o Marquinhos está machucado, e assim, eu até queria que eu já comentasse algum parecer dele, mas não consigo entender o porquê que o PSG dispensou o Thiago Silva. Foi o PSG, galera, que não quis renovar com o Thiago Silva, né? Eu vi algumas coisas ali meio que por fora, assim, de é um ciclo de renovação e tudo mais. Mas assim, cara, um ciclo de renovação onde o melhor zagueiro, já que eu nunca vi muito futebol do Danilo para poder opinar, é o Kimpembe, e você tira o Thiago Silva, não sei, acho meio esquisito. Eu acho uma escolha meio duvidosa. E aí, se você analisar também outros times, né, por exemplo, como o Atlético de Madrid, teriam espaço no Atlético de Madrid, teriam espaço na zaga do Leipzig, que é um time que tem chegado muito longe. Para mim, por exemplo, e olha que o Atlético de Madrid é um time conhecido por ter um sistema defensivo muito forte, tá? Na opinião de muitas pessoas, é o melhor sistema defensivo do planeta. A gente tem ali, por exemplo, eu acho que eles dão rala com o Gimenez, ficam abaixo do que o Savic costuma entregar, e ultrapassam tranquilamente o Hermoso, pelo menos ao meu ver. Quanto à zaga do Valência, assim, só para vocês terem noção, galera, o jogador mais hypado na zaga do Valência é o Gabriel Paulista. Eu, sinceramente, com todo respeito ao Gabriel Paulista, obviamente, acho os dois jogadores muito mais jogadores do que ele, e olha que o Lucas Veríssimo vem de um time aí extremamente bagunçado. Quando a gente olha pro Chelsea, aí eu acho que já começa a ter mais jogo,
Mas o Rudiger, por exemplo, é um jogador que tá surgindo agora, não é muito seguro, oscila muito para baixo, não tem tanta velocidade assim, acaba perdendo a técnica. Ele é um jogador muito mais aquele zagueiro de força, né? Enfim, então já teriam espaço em todos esses times. Acho que nem precisa ficar estendendo e comentando mais times. Manda aí já. Cara, eu acho até que o Lucas Veríssimo ele poderia jogar tanto no Chelsea, no lugar do Rudiger ou do Zuma. Ele também poderia jogar no Barcelona, cara, no lugar do Umtiti, viu? Porque são dois zagueiros assim que eles não entregam muita segurança. E o Lucas Veríssimo ele acabou de sair, cara, pro Benfica. Então acho que foi até bem pontual essa sua indicação, né? Tem uma coisa interessante no Rodrigo Caio, cara, que ele já foi reprovado em 2 exames médicos na Europa, então eles realmente não veem valor nele, né? Mas o físico dele acaba atrapalhando o que poderia ser a carreira do Rodrigo Caio, talvez jogando num grande centro, né? Que é um lugar onde ele seria até um pouco mais valorizado. Se eu não me engano, ele foi reprovado no Atlético de Madrid e acho que, eu não lembro agora se foi no Barcelona, mas ele foi reprovado em 2 exames médicos, né? Pra quem, assim, é legal pensar, né? Porque, por exemplo, o pessoal fala assim, mas será que teria espaço mesmo, não sei o quê? O próprio Mina do Palmeiras, ele saiu do Palmeiras pro Barcelona, gente. Ele acabou não jogando, né? Chegou lá na hora e viu que não era isso tudo, mas ele saiu, foi vendido, então os times da Europa, eles compram alguns jogadores, assim, com uma avaliação, às vezes, muito ruim, né? Que não entregam tanta bola assim, que às vezes nem casam tanto com o estilo de jogo. E sobre o Thiago Silva é triste. Oi. Já, só te interromper rapidinho, que detalhe que na zaga do Barcelona também tem o Lenglet, né? Além do Titi, tem o Lenglet lá. Exatamente, entendeu? Então tem jogadores bem abaixo, assim, que não entregam tanta bola, assim, em momentos que o Barcelona precisa, né, cara? Mas pra falar do Thiago Silva é até difícil, né? Porque ele é um ídolo no PSG, cara, e foi muito estranho eles não quererem manter ele pra... Pelo menos que ele terminasse a carreira dele ali, ou pelo menos a carreira da Europa dele. Até porque ele não tá jogando mal lá no Chelsea. Isso que é o pior de tudo, né? Não é que, eles liberaram um jogador que tava em decadência, não. Eles abriram mão, porque não queriam, talvez achassem que não valia o valor que o Thiago Silva tava cobrando por um jogador da idade do Thiago Silva, né? E ele tá lá no Chelsea provando que ele vale sim tudo que ele cobra, porque ele é um jogador do mais alto nível, assim, da posição. Mas é isso, cara. Eu acho que foi bem pontual, assim, bem feliz as suas indicações. Eu acho que o Lucas Veríssimo ele ainda vai trazer muita surpresa aí pra quem acompanha o futebol dele na Europa, né? Eu ia trazer, cara, a indicação de 2 atacantes, mas durante o programa eu acabei mudando de ideia. Eu tava pensando no Pedro, mas eu acabei. Enquanto eu olhava aqui, eu fiquei muito na dúvida se ele ia encaixar ou não em algum time. Porque ele já foi e voltou da Europa, né? Mas não por isso exatamente. Mas sim porque muitas vezes o Pedro ele acaba não. Ele não. Por característica, né? Não, isso daí não é um defeito do Pedro, mas por característica, ele não tem uma marcação tão forte. Isso é uma coisa que se cobra muito em algumas ligas, né? Que daí você não precisa ser exatamente forte marcando para você voltar a meio de campo e marcar, mas pelo menos para você pressionar tanto os 2 zagueiros quanto o primeiro volante que sai com a bola. Se vocês assistirem, né, por curiosidade, por exemplo, um jogo na Premier League, ou mesmo um jogo na La Liga, você vai ver que é muito comum que o centroavante ele volte. O Benzema faz muito isso, ele volta para pressionar o primeiro cara com a bola, seja o zagueiro ou seja o primeiro volante. O próprio Firmino, ele também pressiona muito. E o Pedro, às vezes, talvez por essa característica, ele talvez não encaixasse tanto. Então eu fiquei aqui olhando, vendo onde ele poderia encaixar. E eu acho um pouco difícil, porque onde talvez ele pudesse disputar a posição seria onde alguém já disputa a posição, né? Que é no Manchester City. O Gabriel Jesus disputa a posição com o Agüero. Talvez ele consiga disputar lá, mas são características diferentes, né? Mas eu fiquei bem na dúvida se de onde ele poderia jogar, né? Eu não sou o Luiz Roberto aí que colocaria o Pedro para jogar no lugar do Lewandowski. Então, eu sinceramente não sei. Talvez o Timo Werner, cara. O Timo Werner aí perde gol igual o Gabigol. Acho que no Chelsea talvez ele encaixasse bem. Tava aqui já com a língua coçando para comentar. Vou sugerir aqui alguns jogadores para você pôr o Pedro para disputar a posição, aí você me diz o que você acha, tá? Primeiro a gente começa no Leipzig, é um sistema que joga com um 9 fixo, ele deixa muito mais a correria e a armação de fato focado no meio, tanto é que ele joga com 4 jogadores no meio campo, o Angerin e o Adams acabam fazendo muito mais um trabalho de ala, e ele faz a composição com 3 zagueiros. Pelo menos ao meu ver, eu acho que o Pedro encaixaria muito bem no lugar do Poulsen, que é o 9 que o Leipzig costuma usar. No Atlético de Madrid, o que eu passo. No Valência, não necessariamente analisando por qualidade técnica, mas para mim o Pedro é mais jogador que o Valejo, que o Gomes. No PSG, eu já tenho as minhas dúvidas, mas eu tenho a impressão de que o Pedro também conseguiria entregar mais do que o Icardi entrega.
E aí, só pra você ter noção, o Icardi custou uma fortuna pro PSG, né? Levaram ele pra lá e tudo mais. Não encaixou no time, eles liberaram o Cavani por conta do Icardi ser mais jovem. E aí, hoje em dia, muito de quem joga nessa posição é o Kean, que é aquele garoto lá da base, se não me engano, ele é americano, um jogador bem jovem. E aqui um outro que eu acho que dá bem jogo, que tem características, entre aspas, parecidas, né, digamos, de ser um 9 um pouco mais travado, é que na Juventus, quem ocupa a vaga é o Morata. E aí eu queria ver o que você acha aí com base nesses jogadores que eu acabei de citar. Então, eu tava pensando no lugar do Morata, cara, mas ali ele joga ali por um motivo, né? Porque por mais que ele tenha essa cara de travadão, etc, ele ainda é um jogador bem rápido. Assim, ele consegue puxar uns contra-ataques, ele acaba saindo muito da área pro Cristiano Ronaldo marcar, e eu acho que ele até se sacrifica mais em prol do Cristiano Ronaldo, né? Não talvez com a mesma qualidade que o Benzema fazia, mas ele acaba se sacrificando muito pro Cristiano Ronaldo jogar. Agora, no lugar do Poulsen, por exemplo, eu acho que talvez ele conseguisse disputar mesmo, mas eu fiquei, cara, muito tempo. Eu fiquei pensando aqui, refletindo enquanto você falava, porque eu não. Eu fico pensando no Pedro e às vezes eu não consigo ver ele jogando lá fora, né? Mas o Kim, que você citou do PSG, é legal lembrar, né, que ele surgiu na Juventus, tava jogando muito bem na Juventus, daí a Juventus foi lá e vendeu ele, né? Porque a Juventus, como ela aposta muito em jogadores mais velhos, ela acaba tendo que vender as promessas. Vendeu pro Everton, e aí no Everton ele não ficou, cara, e foi emprestado agora pro PSG. Então é um jogador que ele já tá rodando aí vários times, né? Não parece ser um cara tão seguro assim. Então fica na dúvida, cara. Mas eu acho que dá pra dar o voto de confiança aí pro Pedro, né? Porque quem já foi uma vez pode ir duas, né? Essa foi boa. E aí, na discussão de ataque, você tem mais alguém aí que é jogador de ataque, você acha que dava jogo? Porque nas minhas menções honrosas, eu ia colocar o Everton, por conta da idade dele, eu ia colocar ele só como menção honrosa, e eu ia colocar o Pedro também do Flamengo. No caso do Pedro do Flamengo, eu concordo muito com o teu argumento de que ele marca, a marcação dele é fraca. No Flamengo, no sistema de jogo do Rogério Ceni, eu vejo que ele se esforça para marcar, mas de fato, o bote dele não é dos melhores, digamos assim. Só que eu, particularmente, não acho ele um jogador lento e acho ele bem habilidoso, principalmente pro tamanho dele. Então, eu só não concordo muito com esse ponto de achar ele lento. Eu particularmente, acho ele rápido, inclusive relevantemente mais rápido que o Morata. A gente vai ter que colocar os dois pra correrem na pista, então, pra ver, porque a minha visão é diferente. Mas eu não tenho mais nenhum jogador de ataque pra citar, não, cara. Vai ficar no Pedro mesmo. Bom, galera, hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham se divertido com essa lista. Se vocês quiserem mandar uma outra lista aí de jogadores que poderiam jogar na Europa, quem sabe rola um episódio 2 aí, dependendo da recepção de vocês. Queria agradecer pela sua audiência. Aproveitando, sigam a gente lá no Instagram, no @semtáticapodcast. A gente tá sempre postando uns conteúdos legais lá pra vocês. Mas é isso aí, muito obrigado pela sua atenção. Falou, beijos do pai. Tchau, tchau. É isso, galera. Valeu. Muito obrigado aí pelos feedbacks que vocês têm mandado, tá? É bem legal. Queria agradecer o Andrew também, que mandou um feedback bem maneiro pra gente. Abraço, galera. Até mais.